Tem gente que dorme 5 horas e acorda com uma energia que você nunca sentiu na vida, mesmo depois de uma noite inteira na cama. Isso não é exagero, não é mito de guru de internet. É algo que eu mesmo duvidei durante anos, até o dia em que parei de lutar contra o meu próprio corpo e entendi o que estava acontecendo de verdade. E olha, quando eu entendi, foi como acender uma luz num quarto que ficou escuro por muito tempo. Mas antes de te contar o que descobri, preciso te contar onde eu estava antes disso. Porque a história não começa numa manhã de clareza. Ela começa numa madrugada de desespero silencioso. Daquelas em que você fica olhando para o teto com os olhos arregalados, o coração ainda acelerado, e pensa: o que há de errado comigo? Eu passei por isso por muito tempo. Saía do trabalho destruído. O tipo de cansaço que pesa no maxilar, nos ombros, atrás dos olhos. Chegar em casa era quase um alívio físico, sabe? O corpo pedia a cama com uma urgência que parecia impossível de ignorar. E então eu me deitava. E aí começava o problema. De repente, minha cabeça acordava do nada, como se alguém tivesse apertado um botão. Um pensamento puxava outro, que puxava mais um. Aquela reunião que não foi bem, aquela resposta que eu dei errada, a lista de coisas que eu precisava resolver no dia seguinte. E eu ficava ali, imóvel, com o corpo exausto e a mente em disparada, sem conseguir fazer absolutamente nada. Isso não é fraqueza, não é frescura. É o seu sistema nervoso te dizendo que ainda não recebeu a permissão para parar. E essa permissão, eu descobri, não vem sozinha. Ela precisa ser dada, de forma consciente, com o corpo, não com a mente. Se isso fez sentido para você, continua aqui porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você dorme, e muito mais do que isso. E se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora e deixa o like, porque esse tipo de conteúdo leva tempo para construir e o seu apoio faz toda a diferença. São quase 2 da manhã. Você está deitado há mais de 1 hora. O quarto está escuro. A temperatura está boa. Tudo indica que você deveria estar dormindo, mas não está. Você virou para o lado direito, depois para o esquerdo. Jogou o travesseiro para o chão porque estava quente demais e agora está de costas de novo, olhando para o nada, com aquela sensação irritante de estar completamente acordado no momento em que mais precisava estar dormindo. Reconhece isso. Essa cena aconteceu comigo mais vezes do que eu consigo contar. E o que eu fazia nessa hora era exatamente o que piorava tudo. Pegava o celular. Só por um segundo, eu dizia, só para dar um sono. E ficava ali rolando a tela por não sei quanto tempo, absorvendo vídeo atrás de vídeo, notificação atrás de notificação, sem perceber que cada segundo ali dentro era um sinal direto para o meu cérebro. Ainda tem coisa acontecendo. Fica acordado. O problema não era a falta de vontade de dormir. O problema era que o meu corpo ainda estava no mesmo estado em que ficou o dia inteiro. Ainda processando. Ainda em alerta. Ainda com aquela corrente elétrica sutil rodando por baixo da pele. E eu não sabia, naquela época, que deitar não é o mesmo que descansar. Que o ato físico de fechar os olhos não manda nenhum sinal real para o sistema nervoso. Que existe uma diferença enorme entre o corpo parado e o corpo em modo de reparo. E que essa diferença não depende de quanto tempo você fica na cama. Depende do estado em que você entra nela. Essa foi a coisa mais importante que aprendi sobre o sono. Não é sobre duração. É sobre o que acontece nos primeiros minutos. E é exatamente isso que vou te mostrar agora. O dia que quebrou tudo começou completamente normal. E é isso que mais me assusta quando lembro. Nenhum sinal de aviso. Nenhuma sensação de que aquele seria o dia
em que eu finalmente entenderia o tamanho do problema. Era uma quinta-feira comum, daquelas em que você acorda já atrasado mentalmente, mesmo antes de sair da cama. Tinha uma entrega importante no trabalho, uma conversa difícil que eu vinha adiando faz dias, e uma pilha de mensagem no celular que eu já sabia que ia sugar minha energia antes do almoço. E foi exatamente isso que aconteceu. Cheguei no trabalho com o cérebro já no limite. Resolvi uma coisa, apareceu outra. Terminei uma conversa, começou uma mais pesada. O tipo de dia em que você não para nem para beber água direito. Quando chegou o fim da tarde, eu estava no modo automático completo. Respondia mensagens sem pensar. Tomava decisão por inércia. O corpo estava presente, mas a mente já tinha saído horas antes. E quando finalmente fechei o computador e peguei as coisas para ir embora, senti um cansaço tão denso que parecia físico mesmo. Pesava nos ombros, pesava no peito. Eu lembro de entrar no carro e ficar parado por uns segundos sem fazer nada, só existindo. E pensei, hoje eu vou dormir bem. Hoje o corpo vai agradecer. Mas aqui está o detalhe que eu ainda não entendia naquela época. O cansaço que eu sentia não era relaxamento, era esgotamento. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma diferença que separa quem acorda renovado de quem acorda ainda mais destruído do que quando foi dormir. O cansaço que derruba, o relaxamento te restaura. E deitar exausto sem fazer a transição entre um estado e outro é como tentar apagar um incêndio jogando mais lenha na fogueira. Naquela noite, eu fui direto para a cama sem jantar direito, sem desacelerar, sem nada. E o resultado, você já pode imaginar. Tem uma coisa que ninguém explica sobre o corpo humano e que mudou completamente a forma como eu entendo o sono. O seu sistema nervoso não sabe que o expediente acabou. Ele não recebe uma notificação quando você fecha o computador. Ele não lê o relógio e decide que é hora de mudar de marcha. Ele responde a sinais. E enquanto você não mandar o sinal certo, ele continua no mesmo estado em que ficou o dia inteiro. Acelerado, atento, pronto para reagir. Pensa assim. Você passou horas processando informação, resolvendo o problema, antecipando o próximo obstáculo. Cada mensagem urgente, cada decisão difícil, cada momento de pressão mandou um sinal para o seu sistema nervoso. Atenção, ainda tem coisa acontecendo. E esse sistema, que é incrivelmente eficiente, respondeu do jeito que foi programado para responder. Ficou ligado. O problema é que quando você chega em casa e deita, esse estado não some automaticamente. Ele fica lá, rodando em segundo plano, como um aplicativo que você esqueceu de fechar. E enquanto ele estiver aberto, o sono de verdade não consegue entrar. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque o seu corpo ainda está esperando o próximo problema aparecer. Eu fiquei um bom tempo achando que era fraqueza minha, que pessoas mais fortes dormiam bem, independente do que vivessem durante o dia, que eu só precisava de mais disciplina, mais força de vontade, talvez um remédio para ajudar. Tentei de tudo um pouco. Chá, meditação guiada, aquelas músicas de ruído branco que prometem milagre. Algumas coisas ajudavam um pouco, mas nenhuma resolvia de verdade. Porque eu estava tratando o sintoma sem entender a causa. E a causa era simples, cruel e completamente ignorada por quase todo mundo. O meu corpo nunca recebia a permissão para parar. E sem essa permissão, ele simplesmente não parava. Eu descobri por acidente que estava me sabotando toda a noite, e a pior parte é que achava que estava me ajudando. Depois de semanas naquele ciclo destruidor que te contei,
Comecei a prestar atenção no que eu fazia entre chegar em casa e tentar dormir. E foi aí que vi o padrão com uma clareza que deu um frio no estômago. Toda noite, sem exceção, eu chegava carregado do dia. Não desacelerava em momento nenhum. Comia rápido na frente de alguma tela, assistia algo no celular para distrair, respondia às últimas mensagens do dia e então ia para a cama, achando que o cérebro ia desligar sozinho porque o corpo estava cansado. Era como jogar um balde de água fria no motor superaquecido e esperar que ele simplesmente parasse de funcionar na hora. Não funciona assim. O motor trava. E o meu estava travando toda a noite. O que eu não entendia é que cada coisa que eu fazia nessa rotina noturna estava ativamente alimentando o estado que me impedia de dormir. Cada notificação que eu checava era um sinal. Cada vídeo que eu assistia era um estímulo. Cada mensagem que eu lia, mesmo que fosse algo sem importância, mantinha o meu sistema nervoso no mesmo modo em que ficou durante o dia inteiro. Eu estava tentando entrar pela porta do descanso enquanto segurava ela fechada com as próprias mãos. E a ironia cruel é que quanto mais eu tentava compensar o cansaço, buscando alguma distração antes de dormir, mais eu atrasava o momento em que o meu corpo conseguiria realmente soltar. Era um ciclo fechado. Uma armadilha que eu mesmo construía e entrava voluntariamente toda noite. E o pior de tudo, eu acordava no dia seguinte ainda mais pesado, ainda mais irritado, ainda mais no limite. E o próximo dia começava com um déficit que o dia anterior já não tinha conseguido pagar. Teve uma noite específica que ficou gravada na minha memória com uma nitidez incômoda. Eu tinha chegado em casa tarde, mais esgotado do que o normal. Lembro do cheiro do apartamento, aquele silêncio pesado de quem mora sozinho e chega num lugar que ficou parado o dia inteiro. Larguei as coisas, não jantei direito, sentei no sofá com o celular na mão sem nem perceber que tinha pegado. Fiquei ali por quase uma hora. Não sei te dizer o que eu vi. Meu cérebro estava processando estímulo atrás de estímulo, sem absorver nada de verdade. Era um consumo vazio, automático, como comer sem sentir o sabor. Quando finalmente me levantei para ir dormir, eram quase meia-noite. Deitei com aquela sensação familiar de peso nos olhos, mas agitação no peito. Fechei os olhos. Respirei fundo uma vez e começou. O replay do dia. Aquela conversa do trabalho que terminou de um jeito que ficou no ar. A decisão que eu tomei rápido demais e que talvez não tivesse sido a melhor. A mensagem que eu li no celular minutos antes de deitar e que plantou uma preocupação pequena que agora estava crescendo no escuro. Fiquei deitado por um tempo que eu não consigo calcular. Virei de lado. Joguei o cobertor para baixo porque estava quente. Puxei de volta porque esfriou. E em algum momento, de tanto esperar, simplesmente apaguei de exaustão. Não dormi. Apaguei. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas que eu só fui entender muito tempo depois. Quando você dorme de verdade, o corpo faz um trabalho ativo de restauração. Limpa, repara, consolida. Quando você apaga de exaustão, o corpo sobrevive. Só isso. E foi sobrevivendo que eu fiquei por mais tempo do que gosto de admitir, até que algo mudou. Mas o que mudou não foi o que eu esperava. A mudança que eu mencionei no final da última noite não veio de dentro de mim. Veio de uma conversa que eu quase não tive. Um colega de trabalho, daqueles que você respeita, mas não convive muito fora do ambiente profissional, me viu chegando numa manhã com aquela cara de quem não dormiu direito faz tempo. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele olhou para mim e disse uma coisa simples que ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Disse que eu parecia um gerador que nunca desliga, que fica funcionando mesmo quando não tem nada para alimentar.
e que gerador que nunca desliga, mais cedo ou mais tarde, queima. Eu ri na hora. Aquele riso desconfortável de quem reconhece uma verdade que não queria ouvir. Mas ao longo do dia, aquela imagem ficou comigo. O gerador. Sempre ligado. Sempre produzindo. Nunca em modo de espera. E comecei a pensar em como eu nunca, em momento nenhum do meu dia, realmente desligava. Não no almoço, onde eu comia olhando o celular. Não no caminho para casa, onde eu ficava no trânsito com o rádio ligado e a cabeça ainda no trabalho. Não em casa, onde eu trocava um tipo de estímulo por outro, sem nenhuma pausa real entre eles. Eu estava acordado por tantas horas no mesmo estado que meu sistema nervoso simplesmente não sabia mais como fazer diferente. Era como se eu tivesse esquecido que existia um modo de descanso. Não por falta de vontade, mas porque fazia tanto tempo que eu não usava esse modo que o caminho até ele tinha desaparecido debaixo de tanta atividade. E aí, naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu fiz algo diferente antes de deitar. Não grande coisa. Só sentei no escuro por alguns minutos, sem nenhuma tela, sem nenhum som, sem nenhum estímulo. E o desconforto que senti naquele silêncio me disse tudo o que eu precisava saber sobre o estado em que eu estava. Aquele silêncio foi desconfortável de um jeito que eu não esperava. Minha primeira reação foi pegar o celular. A segunda foi ligar alguma coisa. A terceira foi pensar em pelo menos 10 coisas que eu poderia estar fazendo em vez de ficar sentado no escuro sem fazer nada. E foi exatamente aí que eu entendi o problema de verdade. Não era que eu não conseguia dormir, era que eu não conseguia parar. São coisas completamente diferentes e confundir as duas é o motivo pelo qual tanta gente fica anos tentando resolver o sono sem chegar em lugar nenhum. Dormir é uma consequência, parar é a habilidade. E parar de verdade, eu estava descobrindo naquele momento, não é algo que acontece automaticamente só porque você está com sono. É algo que precisa ser ativado, como um músculo que atrofiou de tanto desuso. E assim como o músculo que não é usado por tempo demais, ele precisa ser reativado com cuidado, com intenção, com um método específico. Não com força de vontade, não com disciplina bruta, com um sinal. Um sinal que o corpo reconhece em nível mais profundo do que qualquer pensamento consciente consegue alcançar. E quando eu comecei a entender que esse sinal existia, que ele tinha uma base real, que não era coisa de autoajuda vaga, nem de misticismo sem fundamento, alguma coisa em mim ficou muito quieta por um segundo. Era a sensação de estar na direção certa pela primeira vez depois de muito tempo perdido. Mas o que era esse sinal? Como ele funcionava? E por que ninguém nunca tinha me contado sobre ele antes? Isso é o que eu precisava entender. E a resposta, quando chegou, foi mais simples e mais poderosa do que eu jamais imaginei. O sinal que eu precisava mandar para o meu corpo não tinha nada a ver com pensamento positivo, rotina elaborada ou força de vontade. Era algo muito mais primitivo do que isso. E quando eu descobri o que era, fiquei alguns segundos parado com aquela informação na cabeça, tentando entender como algo tão simples podia ter ficado escondido de mim por tanto tempo. A resposta veio de um jeito inesperado. Eu estava lendo sobre o sistema nervoso de forma completamente aleatória, num daqueles momentos em que você cai num buraco de pesquisa sem ter planejado. E me deparei com a descrição de um nervo que eu nunca tinha ouvido falar antes. Um nervo que começa no tronco cerebral, desce pelo pescoço, passa pelo coração, pelos pulmões,
atravessa o diafragma e chega até o intestino, o nervo mais longo do corpo humano. E a função dele era exatamente o que eu estava procurando, sem saber o nome. Ele é o canal direto entre o cérebro e o estado de descanso. Quando ele é ativado do jeito certo, o coração desacelera, a respiração aprofunda, a tensão muscular dissolve. O corpo inteiro recebe uma mensagem que não passa pelo pensamento consciente. Uma mensagem que vai direto ao sistema, como um comando de administrador que não precisa de aprovação do usuário. E o mais impressionante de tudo é que os seres humanos já sabiam como ativar esse nervo há séculos. Não sabiam o nome dele. Não tinham a neurociência para explicar o mecanismo. Mas as técnicas que monges, praticantes de meditação e mestres de respiração usavam por gerações inteiras estavam fazendo exatamente isso. Estimulando esse canal, mandando esse sinal. E funcionavam precisamente por esse motivo. Eu fiquei olhando para essa informação como quem acaba de encontrar uma peça de quebra-cabeça que estava faltando há muito tempo. O que me impressionou não foi só a existência desse mecanismo, foi a velocidade com que ele age. Não estamos falando de algo que precisa de semanas de prática para mostrar resultado. Não é um hábito que você constrói ao longo de meses. É uma resposta imediata. Quando o sinal certo chega, o corpo responde na hora. Em questão de segundos, não de minutos. E esse sinal, eu descobri, pode ser enviado de uma forma específica através da respiração. Não qualquer tipo de respiração. Uma respiração com uma estrutura muito precisa, que ativa o mecanismo de uma forma que respiração normal não consegue. E a diferença entre os dois tipos é tão grande que quando eu experimentei pela primeira vez, achei que estava fazendo algo errado, porque o efeito foi rápido demais para parecer real. Deixa eu te explicar como funciona. Quando você respira de forma rasa o dia inteiro, como a maioria das pessoas faz, especialmente em momentos de pressão, alguns alvéolos nos seus pulmões ficam parcialmente fechados. Isso não é um problema grave no curto prazo, mas mantém o seu sistema em um estado de leve alerta constante. É como uma luz de aviso que nunca apaga completamente. E o gás que se acumula quando a respiração é rasa está diretamente ligado à sensação de urgência que você sente, mesmo quando não tem nenhuma razão objetiva para sentir. Quando você expele esse gás de forma completa, através de uma expiração longa e intencional, o sistema nervoso recebe a confirmação que estava esperando. O perigo passou. Pode soltar. E é exatamente aí que o nervo entra em ação. Mas a forma de fazer essa expiração não é óbvia. Tem um detalhe na inalação que precede essa expiração que muda tudo. E esse detalhe é o que separa uma respiração comum de uma respiração que realmente muda o seu estado em tempo real. Na primeira vez que fiz direito, pensei que tinha feito errado. O efeito foi rápido demais. Deixa eu te contar exatamente como foi. Eu estava deitado, quarto escuro, aquela mesma tensão familiar no peito que eu conhecia de cor. Tinha lido sobre a técnica algumas horas antes e decidi tentar sem expectativa nenhuma, porque naquele ponto eu já tinha tentado tanta coisa que meu nível de ceticismo estava no teto. A instrução era simples. Inalação pelo nariz em 2 etapas. Primeiro, você enche os pulmões pela metade. Depois, sem soltar nada, você puxa mais um pouco de ar, completando o que faltava. E então, uma expiração longa pela boca, devagar, quase o dobro do tempo que levou para encher. Eu fiz a primeira vez de forma mecânica, sem muita convicção. Senti pouca coisa. Fiz a segunda. E na terceira, no meio daquela expiração longa,
aconteceu algo que eu não esperava. Uma onda. Não tem outra palavra para descrever. Uma onda de calor que começou no peito e desceu devagar pelos braços, chegou nas mãos, nos dedos. A tensão nos ombros, que eu nem tinha percebido que estava carregando, simplesmente afrouxou. O coração desacelerou de um jeito perceptível, como se alguém tivesse reduzido o volume de algo que estava alto demais faz tanto tempo que eu nem lembrava mais como era o silêncio. Fiquei parado processando o que tinha acontecido, e a primeira reação foi desconfiança. Isso não pode ser só respiração. Tem que ter alguma outra explicação. Mas o meu corpo estava diferente. Objetivamente diferente. E não tinha como negar o que eu estava sentindo naquele momento. O que aconteceu naquele momento não foi magia e não foi placebo. Foi química. Quando você faz aquela inalação dupla, os alvéolos que passaram o dia inteiro parcialmente fechados de respiração rasa se abrem completamente. É como inflar um balão que estava murcho. E quando você faz a expiração longa, expele uma quantidade muito maior de gás acumulado do que uma expiração normal conseguiria. E esse gás, quando presente em excesso no sangue, é interpretado pelo sistema nervoso como sinal de urgência. É ele que cria aquela sensação de aperto no peito sem motivo aparente, aquela agitação que você não sabe de onde vem. Quando ele sai, o sistema recebe uma atualização imediata. A ameaça passou. Pode baixar a guarda. E o nervo que eu mencionei antes entra em ação em questão de segundos. Mas aqui estava o problema que eu ainda não tinha resolvido. A respiração cuidava do corpo, desacelerava o coração, dissolvia a tensão física. Só que a minha mente ainda estava lá. Quieta por um momento, mas presente. E eu sabia que se eu ficasse deitado sem fazer mais nada, em algum momento ela ia retomar. Ia começar a puxar algum pensamento, alguma preocupação, alguma coisa inacabada do dia. E aí, todo o efeito da respiração ia evaporar. Era como esvaziar um copo com um furo no fundo. Você consegue esvaziar, mas ele enche de novo sozinho se você não tampar o furo. Eu precisava de um segundo passo. Algo que cuidasse da mente enquanto o corpo consolidava o estado de descanso. E foi aí que eu descobri a parte da técnica que, na minha opinião, é ainda mais poderosa do que a respiração. O segundo passo da técnica parece simples demais para funcionar. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas ignora ou subestima. Não tem nada de impressionante na descrição. Não parece poderoso quando você lê. Mas quando você faz no estado certo, depois da respiração, o efeito é de uma profundidade que eu não consigo comparar com nada que já tentei antes. A ideia é simples. Você move a sua atenção pelo corpo. Não pensa sobre o corpo. Sente ele. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas, e essa diferença é tudo. Quando você pensa sobre a sua mão, o cérebro continua no modo analítico. Continua produzindo linguagem, conectando conceitos, funcionando como sempre funcionou durante o dia. Mas quando você sente a mão, quando você realmente coloca a atenção no peso dela, na temperatura, no formigamento sutil que existe em qualquer parte do corpo, se você prestar atenção de verdade, algo diferente acontece. O cérebro muda de modo, não de forma metafórica, de forma literal, mensurável, real. A atividade elétrica que ficou concentrada na região responsável pelo planejamento e pela análise começa a se redistribuir. E quando essa redistribuição acontece, o pensamento compulsivo perde potência. Não porque você o forçou a parar, mas porque você literalmente desviou a corrente para outro lugar. Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu de verdade. Estava com a atenção na minha mão direita, tentando sentir o peso dela contra o colchão.
E de repente percebi que o pensamento que estava formando na minha cabeça simplesmente não terminou. Ficou pela metade, e em vez de continuar, dissolveu. Como fumaça que some sem deixar rastro. Aquela dissolução foi a coisa mais estranha e mais aliviante que eu já senti acordado. O pensamento simplesmente não completou o ciclo. E isso nunca tinha acontecido comigo de forma tão clara, tão perceptível. Normalmente, quando eu tentava parar de pensar, era uma batalha. Um pensamento surgia, eu tentava empurrar ele para fora, ele voltava mais forte. Era como tentar segurar água com as mãos. Mas dessa vez não tinha batalha nenhuma. Eu simplesmente não estava mais no mesmo lugar onde os pensamentos costumam acontecer. Estava em outro lugar dentro de mim mesmo. E esse outro lugar era quieto, de um jeito que eu não tinha palavras para descrever. Fui movendo a atenção devagar, da mão direita para a esquerda, dos braços para os pés, dos pés para a sensação de contato com o colchão, aquela pressão distribuída pelo corpo inteiro que você nunca percebe porque nunca para sentir. E cada vez que eu chegava num novo ponto, a atenção ficava lá por alguns segundos e então eu passava para o próximo. Sem pressa, sem intenção de dormir, sem tentar chegar em lugar nenhum, só percorrendo o próprio corpo como quem caminha devagar por um lugar tranquilo, sem destino específico. E então aconteceu algo que eu não tinha planejado. Em algum ponto dessa caminhada interna, sem que eu percebesse o momento exato, a fronteira entre estar acordado e não estar mais acordado começou a ficar indefinida. Não era sono chegando com força. Era uma dissolução gradual da consciência, como o volume de um som que vai diminuindo tão devagar que você não consegue apontar o momento em que parou de ouvir. Eu estava presente, e então estava menos presente, e então simplesmente não estava mais lá. E de manhã, quando abri os olhos, a primeira coisa que senti foi uma estranheza boa. Algo estava diferente, e levei alguns segundos para entender o que era. Acordei sem alarme pela primeira vez em anos, e aquilo me assustou mais do que qualquer coisa. Meu primeiro instinto foi olhar para o celular, esperando ver um horário absurdo, tipo meio-dia, com uma pilha de mensagens perdidas. Mas não, era cedo. Era o horário normal em que eu costumava acordar, arrastado pelo alarme com aquela sensação de peso nos olhos e concreto na cabeça. Só que dessa vez eu estava simplesmente acordado, sem o peso, sem o concreto. Fiquei deitado por alguns segundos sem mexer, prestando atenção no meu próprio estado, como se estivesse verificando algo que podia desaparecer se eu me movesse rápido demais. Os ombros estavam soltos, a mandíbula estava relaxada. Aquela tensão sutil que eu nem percebia mais porque tinha virado o normal estava simplesmente ausente. E a minha cabeça estava quieta de um jeito que eu não conseguia lembrar quando tinha sido a última vez. Não era ausência de pensamento, era outra qualidade de presença. Como se eu tivesse acordado já em contato com o dia, em vez de acordar precisando me arrastar até ele. Me levantei, fui até a cozinha, fiz café e percebi que estava fazendo tudo isso sem o piloto automático habitual. Estava presente em cada gesto, o cheiro do café, o som da água fervendo, a luz da manhã entrando pela janela. Coisas que eu passava por cima todo dia sem registrar. E enquanto segurava a xícara quente com as duas mãos, pensei numa coisa. Que aquela manhã não era resultado de ter dormido mais. Era resultado de ter dormido de verdade. E a diferença entre as duas coisas era enorme demais para ignorar. Mas aqui está o que eu precisava entender antes de comemorar demais.
Uma noite boa podia ser coincidência. Podia ser que eu simplesmente estava mais cansado do que o normal, ou que alguma variável aleatória tinha contribuído. Eu tinha testado tanta coisa ao longo dos meses anteriores que sabia muito bem o risco de atribuir causalidade onde talvez só tivesse sorte. Então, não tirei conclusão nenhuma naquele dia. Fiz a técnica de novo na noite seguinte, e na outra, e na outra. E o que aconteceu ao longo dessas noites foi algo que eu não esperava, não pela consistência do resultado, mas pela forma como o resultado foi mudando. Na primeira noite, o efeito tinha sido forte e um pouco surpreendente. Na segunda, foi mais suave, mais natural, como se o corpo já reconhecesse o caminho. Na terceira, eu mal precisei completar a sequência inteira. Em algum ponto da segunda etapa, antes mesmo de terminar a caminhada pelo corpo, o sono simplesmente veio. Não com força, não com aquela queda brusca de consciência que eu conhecia de quando apagava de exaustão. Veio como maré, gradual, silenciosa e inevitável. E eu acordei novamente com aquela qualidade diferente de presença que eu estava começando a reconhecer como o meu estado natural restaurado. O que estava acontecendo era que o meu sistema nervoso estava aprendendo o padrão. Como um atalho que o seu cérebro cria quando você repete uma rota muitas vezes, o caminho até o estado de descanso estava sendo gravado, ficando mais acessível, mais rápido de encontrar. E quanto mais noites eu praticava, mais rápido o corpo chegava lá. Mas o que eu ainda não sabia, e que ia descobrir alguns dias depois, era que essa mudança não ficava confinada às noites. A mudança que eu não esperava aconteceu no meio de uma situação que normalmente me deixaria completamente fora de controle. Era uma tarde pesada no trabalho, daquelas em que tudo parece conspirar ao mesmo tempo. Uma decisão que tomei pela manhã estava sendo questionada. Chegou uma mensagem com um problema urgente que precisava de resposta imediata. E em cima disso, uma conversa difícil que eu sabia que não podia mais adiar. Em qualquer outra época da minha vida, esse conjunto de coisas teria me jogado direto no modo de sobrevivência. Coração acelerado, pensamentos se atropelando, aquela sensação de estar sendo puxado em direções diferentes ao mesmo tempo. Mas naquela tarde, aconteceu algo diferente. No meio do caos, quase sem perceber, eu respirei. Não de qualquer jeito. A respiração específica que eu tinha praticado nas últimas noites. Inalação dupla, expiração longa. Uma vez. Só uma. E em menos de 30 segundos, algo mudou no meu estado. Não desapareceu o problema. Não sumiu a pressão. Mas a relação que eu tinha com tudo aquilo mudou. Era como se eu tivesse dado um passo para trás sem sair do lugar. A situação continuava a mesma, mas eu estava de outro ângulo dentro dela. Mais estável, mais presente, conseguindo ver o que precisava ser feito sem o ruído de fundo que normalmente me atrapalhava. Resolvi o que precisava ser resolvido. Tive a conversa difícil com uma clareza que me surpreendeu. E no final do dia, quando fechei o computador, percebi que não estava destruído. Estava cansado, sim, mas era um cansaço limpo, de quem trabalhou de verdade. Não aquela exaustão suja de quem passou o dia inteiro reagindo no limite. Foi nesse momento que eu entendi o tamanho real do que tinha descoberto. Isso não era uma técnica de sono. Era uma habilidade de regulação que podia ser usada em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação que pedisse que eu voltasse a mim mesmo. O sono tinha sido a porta de entrada, o problema mais óbvio que me levou a buscar uma solução. Mas o que eu encontrei foi algo muito maior do que uma resposta para noites ruins.
Encontrei uma forma de me relacionar com o meu próprio sistema nervoso de um jeito que eu nunca tinha tido antes. E isso mudou coisas que eu nem sabia que precisavam mudar. A forma como eu entrava numa conversa difícil, a forma como eu reagia quando algo saía do planejado, a forma como eu terminava o dia, o quanto de coisa eu conseguia soltar antes de dormir. Tudo isso foi mudando aos poucos, semana após semana, e um jeito que as pessoas ao meu redor notaram antes de mim. Um colega me perguntou o que eu tinha feito diferente. Uma amiga disse que eu parecia mais presente nas conversas. E a pessoa que mais notou fui eu mesmo, nas manhãs. Naquelas manhãs em que eu acordava antes do alarme, com a cabeça quieta e o corpo descansado, e ficava ali por alguns segundos, simplesmente existindo, sem pressa de começar nada. Esses momentos viraram o meu termômetro. Quando eu acordava assim, sabia que tinha dormido de verdade. Sabia que o dia que viria tinha uma base diferente. E tudo começa com 2 minutos na noite anterior. 2 minutos de intenção. 2 minutos de sinal. 2 minutos que dizem para o seu corpo o que ele precisa ouvir para fazer o trabalho que sempre soube fazer, mas que você nunca deu permissão para ele completar. A moral de tudo isso é simples e ao mesmo tempo muda tudo. Você não conquista o descanso pela força, você cria as condições para ele aparecer. O seu corpo sabe exatamente o que fazer quando você para de lutar contra ele e começa a falar a língua que ele entende. E essa língua não são pensamentos, não são intenções, não são promessas mentais de que amanhã vai ser diferente. São sinais físicos, concretos, imediatos. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que não sai da minha cabeça desde que eu passei por tudo isso. Quantas versões melhores de você mesmo já foram perdidas porque o seu corpo nunca teve permissão para se restaurar de verdade? Pensa nisso e me conta nos comentários. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais coisa assim vindo por aí.